Glória a Deus. Boa noite, queridos. Aproveitando aqui a deixa do pessoal do curso de perspectivas, eu quero que você tenha uma perspectiva muito boa a respeito do que Deus quer falar com você nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de usar aqui um texto para a gente fazer uma meditação. É o primeiro texto que nós vamos abrir hoje, Jó capítulo 33, verso 14. Jó 33, verso 14. Você já falou com a pessoa que está perto de você aí? Já tocou nela? Com carinho, né? Diz, olha, tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Bom estar do seu lado. Glória a Deus. Caiu uma chuva boa nessa tarde, né, queridos? Na verdade, estamos vivendo um tempo chuvoso. É bom que o look de inverno acaba aparecendo, né? O pessoal começa a tirar aquelas roupas mais, né, mais chiques, né, do guarda-roupa. Isso é muito bom. Jó capítulo 33, verso 14. Eu estou na versão NVI, que diz assim: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Diga, Deus fala. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e diga assim: Deus fala. Esse é o tema da nossa ministração dessa noite. Qual é o nosso tema? Deus. Qual é o nosso tema? Deus. Só as mulheres, qual é o nosso tema? Deus. Os homens. Deus. Não preparei os homens. Os homens. Deus. As mulheres. Deus. Todos juntos. Deus. Um forte aplauso a ele, que ele fala e vai falar o teu coração. Na verdade, já está falando aqui nessa noite. Glória a Deus. Queridos, essa é uma afirmação poderosa nesse texto. Que afirmação é essa? Deus fala. Sim, Salmo de número 50, no verso 3, diz: o nosso Deus vem e não guarda silêncio. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. O nosso Deus é um Deus falante. Diga assim: Deus é um Deus falante. Um Deus falante. Não só as mulheres que falam, não, viu, gente? Deus fala, e por isso que as mulheres se parecem com Deus. E os homens também, claro. Uma pesquisa feita aí, não sei se está atualizada, tá? Dizem que as mulheres falam 14 mil palavras no dia. E os homens falam 7. 14 mil palavras por dia as mulheres e os homens falam 7. Né? Eu sei que tem homens que falam bastante também. Para a Cláudia. Cláudia já puxou para os homens. Né? Mas é interessante que esse texto, ele mostra como o nosso Deus, ele é um Deus que fala. E nós somos, claro, feitura sua. Nós somos imagem e criação dele. O nosso Deus criou todas as coisas falando. Gênesis 1, verso 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja separação entre as águas. Deus começou a falar e as coisas começaram a acontecer. Deus criou tudo falando. É interessante que esse texto de Jó, esse texto que nós lemos, revela também uma outra característica de Deus. Que Deus é um Deus relacional. Porque Deus está falando. O texto diz, a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, ainda que o homem não o perceba. A intenção de Deus sempre é falar com o homem. Mas o que nos falta é essa percepção, essa sensibilidade. Mas essa é a intenção maior de Deus. Afinal, para que tudo foi criado? Porque Deus criou todas as coisas para nós, para os homens. E porque foi Deus que criou você, Ele tinha uma intenção de quê? De se relacionar conosco. Essa é uma das características de Deus. Isso fica revelado desde o Éden. Desde o Éden, desde o princípio, quando Deus cria os céus e a terra, quando Deus cria todas as coisas, cria o homem, imagem e semelhança dele, cria aquele primeiro casal, para ter um relacionamento com o homem. Mas essa relação é quebrada. Infelizmente, o pecado entra, a desobediência entra, o pecado entra, e quando Deus vai ter aquele momento de relacionamento com o homem, porque Deus se relacionava com o homem ali de forma livre, mas tinha um momento que Deus conversava com o homem na viração do dia. E quando Deus chega naquele momento, depois que o homem peca, para conversar com o homem, se relacionar com o homem, a Bíblia diz, em Gênesis 3, verso 8, que Adão se esconde. Adão se esconde de Deus.
Onde estás? E Adão está escondido. É interessante que no verso 9, Deus não pergunta para Adão, o que você fez? Preste atenção nisso aqui. Deus não pergunta para Adão, o que você fez, Adão? Deus pergunta, aonde você está? Às vezes nós estamos preocupados com aquilo que nós fizemos, mas a maior preocupação de Deus não é o que você fez, porque o que você fez existe uma solução. O sangue de Jesus purifica você, transforma você, mas é a distância, é essa distância. Olha como é a perspectiva de Deus, olha como é que Deus enxerga. Deus queria se relacionar com o homem acaba errando. Mas quando Deus chega naquele momento ali, Deus não pergunta o que você fez. Deus pergunta onde você está. Resumindo, é como se Deus dissesse, o que você fez, Adão, te levou para onde? Onde você está? Eu quero você de volta, eu quero você perto de mim. Eu quero continuar tendo um relacionamento com você. Esse é o desejo de Deus. É por isso que Deus não desiste da ideia de continuar falando com o homem. Ele não desiste. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 1 e 2, tem algo interessante que diz assim, se quiser botar na tela, pode colocar. Hebreus 1, verso 1 e 2 diz assim, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Olha a sequência. Hebreus, já estamos no Novo Testamento. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Uma sequência de como Deus fala no passado até a atualidade, até esse presente momento aqui. Deus falou muitas vezes. Diga muitas vezes. De muitas maneiras. Olha a sequência. Um Deus que não está preso a nada. Deus fala de muitas vezes e de muitas maneiras. E o interessante é que o autor dos Hebreus também fala como Deus, nesse momento, se relaciona, ou seja, como a voz de Deus agora acontece. Ele diz, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, ou seja, essa é a era da voz do Filho de Deus. A voz do Filho de Deus ecoa sobre a terra. A voz do Filho de Deus ecoa nesse lugar. E a partir de que momento a voz de Deus começou a atuar aqui nesse lugar? Desde o momento que você entrou aqui. Na verdade, é como se a voz de Deus estivesse sendo anunciada, mas nos falta aquela conexão para poder pegar aquilo que está passando aqui. É entrar na mesma frequência do Espírito Santo. Eu espero em Deus que você esteja hoje numa frequência de Deus aí pelo Espírito, que você não deixe escapar nada daquilo que Deus tem para falar com você. Porque de forma particular, Deus fala de um modo, ora de outro. Ainda que o homem não perceba, nós não queremos ser esse grupo que não percebe. Nós queremos ser o grupo que percebe a voz do Filho de Deus. Essa é a voz do Filho de Deus que ecoa. Nesses dias, a voz do Filho de Deus, ela chegou até você. E Deus queria tanto falar com os homens, que Ele encarna a sua própria palavra. Ele encarnou a própria palavra. Essa palavra, ela vem para alcançar o coração dos homens. João capítulo 1, verso 14. Vocês conhecem o texto, diz assim, o verbo se fez o quê? Carne. E habitou entre nós. Cheio de graça e verdade. O verbo se encarnou. A palavra se encarnou. Olha o desejo de Deus em falar com o homem. A palavra encarnada. Quem é esse verbo? Diga Jesus. Esse verbo encarnado é o próprio Filho de Deus. Ele encarnou e ele desce e começa a transitar. Agora acompanha comigo. Imagina a voz de Deus transitando entre os homens. Deixa eu te dar uma boa notícia. Essa voz está transitando aqui nessa noite. A palavra encarnada. O Cristo vem e nos dá essa oportunidade. Jesus vem com a missão de quê? De anunciar, de falar. Jesus veio para falar sobre o reino de Deus. É tanto que tem, nos evangelhos ele chega a dizer, é chegado o reino dos céus. Sempre falando
sempre ministrando, sempre abrindo a boca e tocando e falando com as palavras. O que Jesus falava era tão diferente que algumas pessoas chegaram a fazer uma comparação. Em Lucas diz que algumas pessoas começaram a comparar como Jesus falava e como os escribas falavam. E as pessoas começaram a dizer o seguinte: ele não fala como os escribas, os religiosos da época. Ele fala como quem tem autoridade. Mas que autoridade era essa que o Filho de Deus falava? A vida. A vida é autoridade. Autoridade é vida e vida é autoridade. Jesus não simplesmente citava aquilo que ele sabia da parte do Pai. Não. Jesus era a própria palavra, ele era a vida de Deus, o Verbo encarnado, cheio de graça e verdade. É por isso que estar aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus é diferente de estar em qualquer outro lugar. Preste atenção. A palavra de Deus, ela é diferente de você ouvir qualquer comentário, qualquer tipo de assunto, porque essa palavra, ela transmite vida. E essa vida que é liberada, ela libera em você uma autoridade. E essa autoridade, ela te dá a condição, sabe para quê? Para decidir. Todos que estão aqui, que um dia decidiram em Deus e viver uma vida com Ele, a palavra entrou em você, como entrou na minha vida também. Ela entra e provoca em você o quê? Uma autoridade para dizer: eu não quero mais viver desse jeito. É o verbo, é uma vida, é uma palavra que entra e faz assim: espera aí, tem alguma coisa que me falta. Isso é palavra de Deus. Queridos, interessante é que esse Jesus transitando aqui na terra, ele curou, ele libertou, mas ele sempre falava, ele sempre ministrava. E uma dessas oportunidades que Jesus teve, uma dessas andanças, ele entra em uma casa. Lucas capítulo 10, verso 38. Tudo que eu falei até agora foi introdução, agora é a mensagem. Misericórdia. Estou brincando. Vamos lá, vamos dar sequência aqui, como diz o pastor Cláudio. Lucas capítulo 10, verso 38, diz assim, vocês conhecem a história, Jesus está agora na casa de Marta. Diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Observa que Jesus, ele chega em uma casa, ele chega de surpresa. Ele sai de Jerusalém com destino a Betânia, e ele chega naquela casa. Tudo indica, claro, que os moradores daquela casa já o conheciam, porque eles recebem Jesus, Jesus fica hospedado naquela casa. Mas é interessante que Jesus tinha um plano, diga plano. Jesus tinha um plano. O plano de Jesus era fazer algo na vida dos moradores daquela casa. Não era com as paredes daquela casa. Era com as pessoas que estavam dentro daquela casa. Preste atenção. Há uma diferença entre um lar e ter uma casa. Quem tem um lar tem uma família, e essa família é estruturada. Quem tem uma casa tem uma estrutura. Jesus queria, na verdade, ministrar na vida, não da estrutura física. Jesus queria fazer algo na vida daquelas pessoas que estavam ali. E essa intenção de Jesus é revelada por quê? Porque ele está falando naquele ambiente. Quem morava ali? Marta era a dona da casa. Maria, irmã de Marta, também estava ali. E Lázaro também, nós entendemos depois na leitura dos evangelhos, que Lázaro também morava com suas irmãs. Mas, em especial, na vida de Marta, havia uma intenção de Jesus em fazer algo na vida de Marta naquele dia. Como existe uma intenção de Jesus em fazer algo na sua vida nessa noite. Há uma intenção de Deus. Queridos, o que o Senhor quer nos comunicar
através dessa visita de Jesus na casa de Marta. Existe algo que Deus quer nos comunicar nesse episódio. Vamos lá. Jesus estava falando naquele ambiente. Jesus está ministrando. A voz de Deus está ecoando ali naquela casa. Era uma oportunidade linda de todos que estavam ali de ouvir a palavra, de ouvir a voz de Deus. Porque Deus, me ajuda no tema, porque Deus fala. Essa era a intenção de Deus. Só que o que acontece? Maria tem uma reação, Marta tem outra reação. E é verdade que cada um aqui reage de uma forma quando Deus está falando. Tem gente que reage de uma forma, outros reagem de outra. O interessante é que a coisa é bem peculiar, é bem pessoal. E Deus sabe como falar com as pessoas. Ei, Deus sabe como falar com você. Ele tem todo aquele jeitinho de falar contigo. Ou então todo aquele jeitão de falar contigo. Porque Deus conhece você, sabe como você é. E sabe como a voz dele vai ser entendida por você. Queridos, a reação ela é individual, mas a voz de Deus, ela sempre será eterna. A voz de Deus sempre será assertiva. A voz de Deus sempre será de uma maneira que as pessoas elas entendam, se assim perceberem, que é para uma transformação. Marta reage de uma forma, Maria reage de outra. O texto diz que Maria, no verso 39, Maria decidiu ficar aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Olha a reação de Maria. Ela decide ficar aos pés do Senhor para ouvir a palavra que o Senhor está ministrando. Porém, Marta, verso 40, acompanha comigo. Porém, Marta, diz o texto, andava distraída em muitos serviços. Como Marta estava, gente? Nós observamos nessa atitude de Marta uma coisa. É que as distrações, elas nos impedem de ouvir a voz do Senhor. As distrações. Deus fala, mas as distrações, elas existem e são reais. E se existe uma maneira, uma das armas mais usadas pelo inimigo na atualidade, na verdade ele sempre usou essa arma, mas já que nós entramos nesse assunto, a atualidade sim, claro, é a distração. A distração é uma das armas que o inimigo tem. Para quê? Para fazer as pessoas estarem distantes da voz de Deus. Queridos, o inimigo nem precisa destruir ninguém, ele só precisa deixar a pessoa distraída. Só a distração já é o suficiente para que a pessoa fique distante de Deus. Mas a distração, ela não vem, às vezes, de uma maneira que assusta você, porque é diferente até de uma tentação. A distração é diferente de uma tentação. A distração ela vem de uma maneira sutil. Ela vem até de uma maneira que você gosta de estar fazendo aquilo ali, mas é algo que te distrai. E essa distração, ela pode vir de várias formas e de várias maneiras. Ei, mas parece com o versículo que a gente leu, de Hebreus, não é verdade? Havendo Deus falado antigamente, né? Muitas vezes e de várias maneiras. A distração, ela também tem essa força de conseguir distrair as pessoas. E vem de várias formas. Talvez eu cite coisas aqui que não fale contigo, mas talvez eu cite coisas que fale, ou talvez eu nem cite nada, mas o próprio Espírito Santo comunica a você as distrações que estão na sua vida hoje. As distrações, elas podem vir de várias formas. Uma pessoa pode ser uma distração. Marta estava numa grande oportunidade. Qual era a oportunidade da vida de Marta? Jesus está dentro da casa dela, gente. O mestre está falando, o mestre está ministrando, mas Marta está distraída. Existe uma voz de Deus para a sua vida, e a distração talvez seja uma pessoa. Às vezes ela vem mascarada de uma pessoa. Nós podemos citar o exemplo de quem? De Sansão. Sansão é exemplo de um homem que nasceu com um chamado de Deus, com uma promessa de Deus, de um voto, um compromisso, um segredo com Deus, mas se envolve com uma mulher chamada Dalila. Vocês conhecem a história? Por conta dessa aproximação com essa mulher, a vida de Sansão vai de mal a pior, e o fim de Sansão é terrível.
Uma pessoa pode ser um exemplo de uma distração. Quer ver uma coisa que às vezes nos distrai? Parece até óbvio, mas um pensamento repetitivo. Vou dar um exemplo. Um pensamento invejoso. E isso distrai você. E essa distração começa a alimentar-se por conta do tempo que você dá para ela. Enquanto você se distrai com esse pensamento, você perde a oportunidade de estar ouvindo a voz de Deus. Uma outra distração que pode vir é o ressentimento. Está ressentido, ressentido por uma palavra que lhe deram, ressentido por um ato que fizeram contra a sua vida. Alguém magoou você. E ressentir é sentir de novo. É sentir de novo. O interessante é que tem gente que gosta de sentir certas dores, não é? Eu conheço uma pessoa que gosta de sentir essa dorzinha do canto da unha. Essa dorzinha aqui do cantinho da unha. Quem mais gosta dessa dorzinha? Olha, tem mais gente. Você aperta aqui, sente, aperta assim a cutícula, né? Aquela dorzinha do cantinho da unha. Não tem nada que afete a tua alma isso aí. Mas as dores que você alimenta, que estão dentro da sua alma, esse ressentir se torna uma distração e que faz de você uma pessoa impedida de ouvir a voz de Deus. Pelo menos temporariamente. Pelo menos temporariamente. Porque o ressentimento se torna uma distração. Uma outra distração que nós podemos citar aqui, uma outra forma de nos distrair, que pode chegar, uma atividade. Uma atividade chega. Algo que você gostava muito, desejou muito, e chega uma oportunidade. Vou colocar assim, uma oportunidade de você trabalhar em um lugar onde você, desejou muito, e de repente você está naquela atividade, só que você percebe que aquela atividade começa a ser uma distração na sua vida. E se torna uma distração, a culpa não é da atividade. A culpa é de quem está se deixando distrair pelaquilo ali. Na frente eu mostro por quê. Por quê, queridos? Existe vários objetivos de uma distração, mas o principal de um objetivo de uma distração, sabe qual é? É tirar você do ambiente onde a voz de Deus está sendo ministrada. Volta comigo para o texto. Jesus está na casa de Marta. Marta tem aquela oportunidade de ouvir a voz de Jesus. Só que ela está distraída em muitos serviços, diz o texto. Em muitos serviços. Mas parecia uma coisa até boa. Porque, afinal, ela estava ali servindo, diz o texto. É tanto que ela chega a questionar Jesus. Porque Maria não ajuda ela a servir. Mas é interessante que essas atividades, queridos, elas precisam ser ordenadas. Nós precisamos saber aquilo que nos afeta e aquilo que não nos afeta, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3. Repita comigo. Vida com Deus é mais importante do que vida para Deus. Conseguiram pegar? Vou repetir. Vida com Deus é mais importante do que vida para Deus. Vida com Deus é mais importante do que vida para Deus. Às vezes os serviços, as coisas, ainda que seja para Ele, se você não tomar cuidado, te afasta até dele. Sim. E as distrações são várias. Porque o desejo do coração de Deus não é que você esteja de um lado para o outro, como Jesus chega para Marta e diz, você está ansiosa, está distraída de um lado para o outro. Olha que você olha para a vida de Marta e descobre que Marta estava no ambiente da casa errada. Preste atenção. Às vezes Jesus está falando na sala e a gente está na cozinha. Às vezes Jesus está falando na sala e a gente está lá na cozinha,
Ou então, às vezes, Jesus está falando na cozinha, está na sala, existe uma distância, o lugar não é o mesmo, porque falta o quê? Falta esse tempo de conhecer o time de Deus, o time do Senhor, essa sensibilidade de estar perto dEle e desejá-lo. Queridos, na verdade, Deus já tem falado algumas coisas aqui com algumas pessoas. Deus está chamando você já faz um tempo para uma vida de menos ativismo. Deus está chamando você para uma vida onde você tem que eliminar as distrações. Deus está chamando você já faz um tempo, Deus já está falando com você já faz um tempo. E você está dando mais atenção a tudo menos para Jesus. Deixa eu te falar, Jesus está aqui nessa noite, é uma chance que a gente tem de mais uma vez nos render a Ele. Nós estamos perdendo o melhor. O que é o melhor? O melhor não são as atividades, o melhor é ouvir a voz do Senhor. Hoje é o dia de você eliminar as distrações para ouvir a voz do Senhor. Ei, hoje é o dia de você ser como Maria, meu irmão. Como foi que Maria decidiu? Ela se posicionou, tem um posicionamento firme. Diante das pressões e diante das distrações, Maria tem um posicionamento firme. Olha a pressão que Maria estava, olha para cá. Maria estava na casa da irmã, provavelmente ali convivia com a irmã. O texto deixa claro que a casa era de Marta. Só que Maria tem um posicionamento diferente de tudo que a gente imagina. Se você está na casa de alguém, e alguém está servindo, e você também mora naquela casa, a intenção, claro, pela lógica, é que você procure alguma coisa para fazer. Está precisando de alguma coisa aí? Precisar de alguma coisa, né? Vamos lá, eu te ajudo a pegar alguma coisa. Só que Maria estava naquela sensibilidade, disse assim, espera aí, eu vou me posicionar, porque uma oportunidade como essa aqui, talvez eu não tenha outro dia. Eu vou me posicionar. E se posicionou e ficou ali assentada. Ela decidiu estar ali sentada aos pés de Jesus. Que pressão era essa? A pressão de estar na casa da irmã, uma pressão familiar. Às vezes a pressão familiar não está deixando você se render aos pés de Jesus. E às vezes essa pressão familiar, ela se tornou, sabe o quê? Uma distração. Enquanto você se apega a isso, enquanto você se apega às pessoas da sua família, o que vão falar, o que vão pensar a respeito da sua decisão, você perde a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Mas Maria disse, eu não vou perder, ainda que Marta me bote para fora de casa hoje, mas eu saio daqui com Jesus. Um posicionamento firme. Hoje é o dia de você ser como Maria. Eu trabalhava em um ambiente, trabalhava em uma empresa, era setor de compras, cuidava também da parte financeira algumas vezes, e uma vez eu estava no setor financeiro e chegou uma demanda para ir no banco. E eu fui para o banco, resolvi tudo que tinha para resolver. Era, na época, boca de caixa, peguei uma fila, né? E aí, quando eu voltei na empresa, o dono da empresa estava na sala. Ele disse assim, Mateus, acabou de chegar outra demanda aqui. Aí eu falei, voltar para o banco, né? Ele disse, agora você faz o seguinte, você pegou fila? Eu falei, peguei. Ele disse, chega lá e fala que você esqueceu essa demanda aqui. Eu falei, mas não chegou agora? Ele disse, você mente? Aí eu disse assim, aí não, eu pego a fila novamente, mas eu não vou mentir. Ele disse, rapaz, Abraão mentiu. Conhecedor da Bíblia, irmão, só conhecedor, usou o texto, não conhecia o Senhor. Eu disse, Abraão mentiu e se deu muito mal, viu? Ele olhou para mim e disse, agora me pegou. Eu disse, mas Efésios diz o seguinte, não mintais uns aos outros. Aí comecei a vir oculto, né, irmão? Esqueci que o cara era patrão, irmão. Aí ministrei, ele disse, então faz o seguinte, vai lá e fala a verdade. Aí na hora eu falei, pronto, eu vou e falo a verdade. Eu disse, vou ser demitido com a verdade. Saí com aquela demanda. Aí fui, cheguei no banco, peguei, né, irmãos, Deus é tão bom, eu falei, eu vou chegar lá, vou pegar a fila que for, né, talvez chegando lá já tenha até minha rescisão já batida no setor pessoal. Eu cheguei no banco, a fila estava mais curta do que quando eu cheguei na primeira vez, entreguei a demanda, voltei para a empresa,
Quando eu voltei para a empresa, quando eu cheguei, irmãos, tá tudo bem, graças a Deus. Vocês estavam aí preocupados, né? Mas depois de 30 dias, esse homem me chama na sala dele. E eu fiquei orando, né? E ele ainda fez assim, para completar: amanhã eu quero conversar contigo. Aí acaba com a pessoa. Esposa, não fala isso para o teu marido, não, esposa. Precisamos conversar, assim que você chegar. O cara, oh meu Deus do céu, o cara passa mal no trânsito, né? E o marido também, tem umas coisas para a gente deixar alinhado, né? Espero que você chegue logo. Pronto, aí acabou. Aí dá acidente de trânsito, aí, né, irmão? O homem fala comigo, amanhã eu quero falar contigo lá na minha sala. Eu disse, tá bom, tá tudo bem. E passando mal. Eu falei, vou orar. Falei, deve ser a demanda do banco. Só deve ser. Ele guardou. Deve ter estudado alguma coisa da Bíblia para me dar uma cacetada. Era uma distração, irmão. Ele quis me distrair com um contexto bíblico, mandando eu mentir. E eu fui pela verdade. Eu disse, não vou pela verdade, ainda que ele me demita. Ainda que Marta me bote para fora de casa. Maria se posicionou. Eu me posicionei. Ele me chama na sala dele. Primeira reunião do dia comigo. Só que eu não tive um sonho naquela noite. Experiência pessoal, tá? Eu tive um sonho naquela noite. Eu tive um sonho da porta da sala do homem. Acho que, né, eu estava tão ansioso, orei. Eu tive um sonho da porta da sala do homem abrindo. Geralmente, ele é quem abre a porta. Ele é quem abria a porta para quem entrava. Mas eu chegava na frente da porta e a porta abria sozinha. E era uma porta muito larga, abrindo. E aí acordei com aquela sensação. Falei, Senhor, me ajude. É essa porta ou outra porta o Senhor vai abrir? Quando eu entrei, irmãos, foi do jeito que eu sonhei. Quando eu entrei, pode entrar. Aí eu mesmo abri a porta. Aí ele, senta aí, Mateus. Mateus, surgiu uma demanda aqui muito grande na empresa. Eu disse, pronto. Vai cortar? Reduzir tudo. E a demanda é a seguinte: você é uma pessoa que transita no setor ali, de compras, faz um pouco do financeiro, vai lá na área técnica, mas você, Mateus, eu disse, vem bomba. Você precisa de um setor só para você. Eu vou te promover. Tu vai cuidar do departamento de compras, a sala vai ser toda sua. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu não botaria qualquer pessoa nesse departamento, porque eu precisava de alguém, e eu preciso de alguém que eu confie. E eu confio em você. Na mesma hora, irmãos, eu me lembrei da verdade, do meu posicionamento. Ei, não tenha medo de se posicionar para Jesus. Não tenha medo de correr para os pés dele. Não tenha medo de dizer, o que eu quero é Jesus. O que eu quero é Ele. As pressões são grandes. As pessoas vão falar o que quiserem falar, mas tudo isso é ilusão. Porque você nunca vai imaginar o que vão pensar ou falar de você. Você criou na sua mente uma distração. O que você precisa hoje é correr para os pés do Senhor. Fazer como Maria. Jesus diz o seguinte, olha, Maria decidiu. Quando ele está falando com Marta, ele diz, Maria escolheu. Ei, Marta, eu não precisei falar, Maria, senta aqui. Maria percebeu a sede do coração dela. Ei, Jesus conhece a sede do teu coração. As distrações estão sufocando você, eu sei. As coisas, as demandas são grandes, é tanta coisa que vem, é tanta pressão, é tanta distração. Mas Jesus conhece que a sede do teu coração não é viver como você está vivendo. Não, você quer uma vida aos pés de Jesus. Você quer uma vida de relacionamento. Você quer uma vida onde Deus fala e você ouve. Essa vida, queridos, só Jesus tem a capacidade de colocar na gente aquilo que é eterno. Foi quando Jesus disse para Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Tudo vai passar, olha para mim, tudo vai passar. Tudo que nós conquistamos aqui nessa terra, sim, tudo que você conquistou, até o conhecimento que você tem de outras fontes, mas a única coisa que você leva para a eternidade é o conhecimento da voz de Deus. Tudo passa, irmãos. Se falar de bens materiais aqui, piorou. Eu já acompanhei várias famílias em momentos de funeral, em momentos de morte. Várias famílias. De ter situações da família falar assim,
Eu não consigo nem escolher caixão nem roupa para a pessoa, porque a dor é muito grande. E a pessoa que tinha tantas roupas, eu é que tinha que escolher um caixão para aquela pessoa. E a roupa que a pessoa ia era a roupa da funerária, nem a roupa que ela tinha, ela teve direito de vestir, porque a família disse: eu não tenho nem cabeça para procurar. Porque tudo passa. Mas o que fica é algo eterno de Jesus. Se você abrir o seu coração e se render aos pés dele, é só isso que vai ficar. Só Jesus tem a capacidade de colocar algo em você, quando ele disse: olha, Maria escolheu algo que ninguém pode tirar. Ei, irmão, ninguém pode tirar a escolha que você faz hoje de viver uma vida aos pés dele. A escolha que você tem hoje de viver aos pés do Senhor. E as palavras que Jesus falou para Marta, ei, elas não foram vazias, não, viu? Você pensa que a história de Marta acaba ali? Não acaba, não. Lucas não comenta mais nada sobre Marta. Não comenta mais nada sobre Marta. Mas se você for para João, quando Lázaro morre, o texto diz lá em João capítulo 11, verso 20, olha para mim. João 11, verso 20, João narra o seguinte: quando Jesus chega na aldeia, onde Lázaro está enterrado, sepultado, o texto diz que Marta, ouvindo, pois Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou aonde? Ficou em casa. Olha como as coisas mudam. Na hora de uma dor, na hora de uma situação difícil, de quem você lembra, irmão? Daquilo que é eterno. Ficou em Marta. Só Jesus pode fazer o que eu desejo agora. Marta corre para Jesus e chega lá. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ao que Marta fala: mas eu sei, se tu pedir qualquer coisa, Deus te ouve e Deus te atende. Olha, a Marta está queimando. A Marta agora está pegando fogo. Soltou tudo dentro de casa. Até o luto ela venceu. Para quê? Para correr para Jesus assim: eu não vou mais perder a oportunidade. Porque eu já fui confrontada há um tempo atrás. Maria escolhe e é ministrada. Eu sei o que devo fazer a partir de agora. Eu vou atrás dele, eu vou atrás do mestre. É como você já sabe hoje, querido. Você já sabe o que tem que fazer. E eliminar as distrações para correr para os pés do Senhor. Nós vamos cantar uma música. E o Espírito Santo vai se encarregar de fazer uma obra aqui nos corações nessa noite. Porque essa é a noite de você viver o que você nunca viveu. Porque uma decisão vai ser tomada em Jesus nessa noite. Queria convidar você a ficar de pé. Não saia agora, tá? Não saia agora. Inúmeras distrações, inúmeras pressões, para que você não corra para os pés do Senhor, para que você não viva uma vida dessa escuta ativa da voz de Deus. Ei, feche os seus olhos. Ele fala, o Espírito Santo fala. Havendo Deus falado antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Ouça a voz do Filho aí agora. O Filho vai te fazer um convite nessa noite. O Filho de Deus. Isso, não conversa com ninguém, só com o Pai. Só com o Pai. A voz do Espírito Santo.
oração. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, todo o coração obedecerei. Põe a mão no seu coração, pede a Ele isso. Cura meu coração, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Esse seja o clamor do teu coração. Me leva, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Nós queremos isso. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Você consegue? Ele está aqui nessa noite. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. O lugar, esse lugar é aonde? Aos teus pés. Você sai do seu lugar agora. Todos aqueles quanto querem nessa noite eliminar as distrações da sua vida, você vai vir fazer essa oração aqui hoje na frente. Senhor, eu preciso sair do seu lugar. Nós vamos orar juntos aqui. Nós vamos pedir que essa voz do Filho, essa voz que você ouve convidando você a uma vida aonde você possa percebê-lo, senti-lo mais. Cura meu coração, põe a mão no coração. Faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Essa é a boa parte que nos falta, a tua vontade, Senhor. Eu posso me completar. Clame ao Senhor, peça. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Oh, me leva, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. A banda vai continuar tocando e você vai fazer uma oração aí. Você vai falar: Jesus, eu quero calar todas as vozes. Eu quero eliminar as distrações. Eu quero viver uma vida aos teus pés, Senhor. Eu quero viver uma vida onde a tua voz ela seja para mim o meu maior prazer, Senhor. O meu maior prazer. Sacrifícios serão feitos. Decisões são tomadas aqui nessa noite, Pai. Toma os teus filhos aqui nessa noite. Toma essa pessoa que sai do seu lugar e vem aqui na frente e diz: eu entendo, Senhor, que eu estava distraído, mas eu também escutei nessa noite que o teu desejo é que minha vida seja uma vida aos teus pés. Oh, Espírito Santo,
Derrama forças àquele que não tem forças nenhuma para tomar uma decisão nessa noite. Mas um passo foi dado. Mas a partir desse dia, Senhor, que o Teu Espírito venha conduzir essa pessoa, guiar essa pessoa a vencer as distrações, viver aos Teus pés, Senhor, no nome de Jesus. Todo pensamento que se tornou uma distração, rejeita agora do teu coração. Todo ressentimento que se tornou uma distração, toda dor, libera essa pessoa, perdoa, libere sim, não vale a pena, está te distraindo. Tome a decisão que você precisa tomar nessa noite, mas que seja em Deus. Tome a decisão que você precisa tomar nessa noite, mas que seja pela verdade em Cristo, pelaquilo que o Senhor comunicou no seu coração. Sim, a partir de hoje você toma uma decisão de viver uma vida que Ele é quem reina, Ele é quem reina. Eu vou deixar as coisas lá, Senhor. Sim, eu vou deixar aquilo que está tanto me impedindo de ter uma vida de rendição aos Teus pés, e eu me rendo a Ti, Pai, nessa noite. Eu quero viver perto de Ti, perto do Senhor, perto de Ti, Senhor. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Abraça uma pessoa que está perto de você. Você, mulher, abraça essa pessoa, mulher. Você, rapaz, abraça esse rapaz. Ministre nele a voz de Deus. O Senhor fala ao teu coração. A partir de hoje você ouvirá a voz do Senhor. Vamos viver uma vida aos pés de Jesus. Aleluia. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Teus pés. Leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Teus pés. Nós já estamos encerrando. Eu quero desejar para você uma semana onde você vence as distrações. A partir de hoje você ouvirá mais a voz daquele Deus que fala. Ele comunicou algo na sua vida. Quer comunicar com você ainda essa noite mais coisas. Ele quer falar com você amanhã, durante a semana, durante toda a eternidade. Ele é um Deus relacional. Não perca essa oportunidade. Uma semana cheia da voz de Deus na sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Um forte aplauso a um Deus que fala. Oh, Senhor.